Alô você, série Nanopapo, a gente está dando uma sequência aqui sobre extraterrestre. A gente viu no último episódio a questão da equação de Drake, chegou num paradoxo, afinal, cadê os extraterrestres? Onde eles estão? Onde eles estão? Então o paradoxo de Fermi é exatamente esse. Se pegando o cenário otimista na equação de Drake, tem 100 mil planetas com possibilidade de vida inteligente, com pelo menos a mesma tecnologia que a gente, por que ninguém fala conosco? Por que não há comunicação? Por que não conseguimos detectar nenhuma vida na galáxia? Por que isso aconteceu? É estranho, não é? Então, para impedir esse acontecimento da vida inteligente nos planetas, que poderiam ter vida, pelo cenário otimista na equação de Drake, a gente tem que pensar o seguinte: o que reduziria a possibilidade de vida e levaria ao cenário pessimista na equação de Drake seria um grande filtro. Grande filtro? Vamos estudar mais sobre isso. O paradoxo de Fermi foi desenvolvido pelo físico italiano Enrico Fermi, aquele mesmo que participou do projeto Manhattan, responsável pelo projeto do primeiro reator nuclear da história. Exatamente o mesmo físico, Enrico Fermi. E o paradoxo de Fermi determina o seguinte: se existe tantos planetas, existe tanta probabilidade de encontrar vida inteligente no universo, por que é tão difícil encontrar um micro-organismo que seja fora da Terra? Por que é tão difícil? Isso é um paradoxo. E a primeira hipótese de explicação do paradoxo de Fermi é a hipótese do grande filtro. Existem outras hipóteses que veremos no próximo vídeo. O que quer dizer o grande filtro? O grande filtro é uma grande dificuldade, uma grande barreira que impede o desenvolvimento da vida em algum planeta dali para frente. Ou seja, o grande filtro é um fenômeno cataclísmico que vai acabar com toda a vida do planeta. Vai impedir o desenvolvimento da vida dali para frente. Beleza. Então, em relação ao grande filtro, qual é a nossa situação? Aí existem três possibilidades. Vamos para a possibilidade número 1. O grande filtro indica que nós somos raros. O que significa isso? Significa que já passamos pelo grande filtro. E assim, o grande filtro poderia ser muitas dificuldades. Por exemplo, a própria origem da vida. A ciência ainda não sabe exatamente qual a origem da vida. A vida não conseguiu ser construída em laboratório. Então a gente ainda não sabe exatamente todos os detalhes de como surgiu a vida na Terra. Existem algumas teorias que ainda não foram comprovadas. Então o grande filtro pode estar aí, na própria origem da vida na Terra. Se assim for, se nós somos raros, ótimo, passamos pelo grande filtro e vamos ter bilhões de anos de desenvolvimento. Em algum momento a gente vai encontrar vida, apesar de sermos raros. Possibilidade 2, em relação ao grande filtro: nós somos os primeiros. A condição do universo no início da sua formação foi muito inóspita a formação da vida. A gente pode citar como exemplo o planeta Vênus, gêmeo da Terra, que foi desenvolvendo igualzinho à Terra, chegou num certo ponto, ocorreu um efeito estufa super exagerado por causa da eclosão, da erupção de todos os vulcões do planeta, e a sua atmosfera ficou sem condições de vida. Detalhe, ainda não temos comprovação se em algum momento existiu vida em Vênus, embora na atmosfera de Vênus sejam encontrados alguns compostos orgânicos. E terceira possibilidade, a mais assustadora de todas: o grande filtro está na nossa frente. Ainda vamos encarar esse desafio.
Mas o que poderia ser o grande filtro na nossa frente? Poderia, por exemplo, ser uma colisão com asteroide, como aquele que extinguiu os dinossauros. E poderia ser uma coisa mais trágica ainda, que quando as civilizações vão se aproximando da civilização do tipo 1, na escala de Kardashev, veja o vídeo anterior, ocorre um colapso e essa civilização se autodestrói. Será que estamos caminhando para o nosso fim inevitável? Caramba! Esse último cenário, que o grande filtro está na nossa frente, é assustador. Eu fico assustado com isso. Tomara que não, né? Bom, mas será que só tem essas três possibilidades? Será que pode não existir um grande filtro e terem outros motivos que determinam que os extraterrestres não se comunicam conosco? Será que tem outras possibilidades? Vamos ver esse ponto no próximo vídeo. Série Não ao Papo. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Valeu!